Boa tarde, amigos e amigas do Facebook. Hoje é dia 30 de abril de 2023. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde para apresentar mais um trabalho de evangelismo para o reino do nosso Deus. Estou aqui no norte do Paraná, na região de Mandaguari, na cidade de Mandaguari, na rua Santo Dumont 366, Jardim Esplanada, Mandaguari, Paraná. Para os irmãos que não sabem, fica próximo de Maringá, cidade maior aqui, Maringá, Londrina, Arapongas, Jandaia do Sul, nesse meio que nós estamos aqui. E se alguma pessoa aí quiser alguma ajuda espiritual sobre a palavra de Deus, é só nos procurar aqui na rua Santo Dumont 366, Jardim Esplanada, Mandaguari, Paraná. Tá? Estamos aqui, quero agradecer a você, meu amigo e minha amiga aí do Facebook. Que Deus abençoe aí, os irmãos também aí, os irmãos que estão em todas as igrejas, os irmãos da mensagens, enfim, todos aqueles que são os cristãos, que buscam a Deus aí, e aqueles que vão ouvir a palavra de Deus nessa tarde. Hoje é praticamente penúltimo dia, o último dia do mês. Amanhã já é dia 1º de maio, mais um feriado aí, o povão. Estamos aí, gente. Obrigado a você, que Deus abençoe a todos vocês aí, tá? Do Facebook, do YouTube. A gente tem um canal lá, tá? E sempre pedindo a vocês aí que entre aí, participe aí dos vídeos, da minha live que eu faço aí. Entre aí, participe aí. Vai mandando para as pessoas, Isso aí é um trabalho para Deus. E Deus, Ele vê o esforço de cada um de nós nessa terra. Por isso que estamos aqui. Quero cumprimentar todos os filhos de Deus nessa tarde. Todos os irmãos da mensagem, os pastores, E aqueles também que buscam Deus nas suas igrejas. Não importa o nome de igreja, onde você esteja. Se você está buscando Deus, dando o melhor seu para Deus, Deus vai se encarregar do resto, tá? Então eu cumprimento os irmãos ali de Curitiba, do estado de São Paulo, Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe a todos e todas aí, tá? Cumprimentar o povo ali de Lins também, de Catanduva, de Campinas, 4 Barras, Curitiba, povo ali do Tocantins também, Silvanópolis, povo de Campinas, os primos ali também do estado de São Paulo, prima Neiva, Deus abençoe vocês, a prima que mora ali em Araras também, meus cunhados ali em Campinas, também a Maria, a Neuza, a Cleusa, Deus abençoe vocês, irmão Francisco Mesquita de Curitiba, que Deus abençoe o pastor Donizete ali de Americana, pastor Osmar ali de Franca, São Paulo também, Deus abençoe ele também, os pastores ali de Goiânia, pastor Luiz Mendes, e enfim, Deus ilumine todos e todas aí, gente, tá? A gente cumprimenta a todos de uma maneira geral, até os padres, os bispos aí das igrejas, a gente cumprimenta todos eles, que Deus abençoe a todos e todas aí. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra do Senhor. É por isso que nós fazemos esse trabalho aqui, é um trabalho que Deus nos deu aqui na região. É um evangelismo em comum, um evangelismo independente. Tá? É um evangelismo independente porque isso aqui só depende de Deus. Foi Deus que nos deu esse trabalho aqui. Sempre eu lembro os irmãos, a todos os irmãos aí que presenciar aí, ouvir essa live aí, eu não sou um pastor. Tá? Eu sou um evangelista da palavra de Deus. O meu pastor é o Senhor Jesus Cristo. Tá? É Ele que nós temos que seguir, tá? E é assim que nós temos que ser. Buscar Deus, dar o melhor nosso em benefício do reino de Deus. Tá? Tem o meu irmão Francisco Mesquita ali, de Curitiba também, e os outros pastores ali, tá? E é isso. A gente está aqui para fazer a vontade do nosso Deus e não a vontade do homem, mas a vontade de Deus, tá? Então, o trabalho que eu faço aqui, sempre eu quero falar para as pessoas, vocês que ouvem esse trabalho, isso aqui é um trabalho que eu faço para poder esclarecer para as pessoas que a pessoa tem que ter, tem que ter um conhecimento da palavra de Deus para saber como que é que faz
Porque existe uma pessoa para chegar no reino de Deus, ela tem que se preparar, né? Você não vai chegar no reino de Deus de qualquer maneira, tá? Vocês têm que se preparar, tem que se preparar, tá? Irmão José de Souza, Deus abençoe, meu irmão, tá? Você em família aí, irmão Francisco Mesquita, Deus abençoe todos vocês aí, irmão José Dolari, irmão Daniel, todos vocês e suas esposas, Deus abençoe todos vocês. A Beth de Curitiba, Deus abençoe a Beth também, vocês aí. Carlinhos Guerra, Deus abençoe vocês em família, Maria, tá? Então, meu irmão, o trabalho que a gente faz aqui é para poder evangelizar as pessoas, para poder despertar você. Você que talvez não tem conhecimento da palavra de Deus, tá? Então nós fazemos esse trabalho para que você possa entender, tá? Assim como aconteceu comigo, alguém me falou da palavra de Deus e eu cheguei. Eu cheguei porque eu vi que isso aqui tem gozo, tem vida eterna. Isso aqui é alegria, você poder saber que você não é daqui, que você é de lá de cima, que você é lá da glória. Nós estamos aqui para uma passagem, meu irmão. E aquele que for de Deus vai subir, mas que não for vai ser exterminado no lago de fogo, juntamente com Satanás. Vai ser terminado ali, vai ser exterminado, vai ser destruído. Mas aquele que é de lá da glória vai subir para lá. É por isso que Deus ele tem. Você vai lá no 5º de Efésios, lá, Deus ele tem profeta, ele tem apóstolos, ele tem pastor, ele tem obreiro, ele tem evangelista, ele tem tudo seus filhos nessa terra para o ministério da palavra dele. É por isso que hoje, o mundo hoje está combinado numa confusão religiosa, hoje, meu irmão, principalmente dentro da mensagem. Hoje você não sabe mais com quem você fica na mensagem, meu irmão. Se você ouve pastores, as pessoas pregando aí, você só vê um derrubando a lenha no outro, sabe? É um criticando o outro, um pastor criticando o outro falando do outro. Não é assim, gente. A gente tem que pegar a palavra de Deus e pregar para as pessoas. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele pregou o reino de Deus. Ele não pregou que João era aquilo, que Marcos era aquilo, né? Que Felipe era aquilo, não. Jesus ele pregou o reino de Deus. E nós temos que pregar a palavra de Deus para que as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade, tá? E hoje, se você for ouvir muitos pastores, que você vai ouvir pastor pregando aí, você vê um pastor pregando, derrubando a lenha no outro, pondo um defeito no irmão e no outro. O reino de Deus não é assim, irmão. É por isso que eu falei que isso aqui é um evangelismo independente, tá? Isso aqui não depende de ninguém, depende de Deus. É por isso que eu faço esse trabalho, é um trabalho simples, mas eu prego a palavra para as pessoas, tá? Para que as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas para que essa verdade possa chegar até você, Deus ele tem os seus porta-voz. Deus ele tem os seus filhos, do qual ele está usando para poder levar a palavra até as pessoas. Maurina de Goierê, muito boa tarde, Maurina. Deus abençoe a senhora. Então Deus ele tem seus filhos, ele tem seus porta-voz aqui nessa terra, para que ele possa abrir a boca dos teus filhos e poder ministrar a palavra de Deus para as pessoas. Mas é chamar as pessoas para um arrependimento, o conhecimento da palavra de Deus, para que quando ele chegar da última batida do coração dele, ele está convicto de que quando ele sair desse corpo, ele já tem um reino celestial lá preparado para ele lá. Então é por isso que a palavra de Deus tem que ser ministrada. E Jesus disse que esse evangelho seguirá os seus filhos até o final do tempo. Jesus ele vai proteger o teu povo até o final do tempo. E quando a última mensagem for pregada nessa terra, aí vai se dar o arrebatamento, né? Quando o último evangelho for pregado, então vai chegar ao fim. Mas Deus ele tem os seus filhos para que possa levar a palavra até as pessoas. É por isso que eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, tá? Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm orado por mim, pela minha família, pela recuperação da Ellen. Graças a Deus ela está ficando bem, né? A gente adquiriu uma bota ortopédica para ela. Ela já está começando a firmar o pé no chão. Então Deus ele tem nos ajudado. E agradecer a você, meu irmão, minha irmã aí, pastores que orou
por mim e pela minha família, os irmãos que tenham lembrado de mim e da minha família. Vocês são cidadãos do reino de Deus. Tá? Vocês são pessoas de lá de cima, porque são pessoas que compadecem um dos outros. E é desse tipo que Deus trabalha. Tá? Deus, ele é amor. Deus, ele não é confusão religiosa. Deus, ele é amor. Deus, ele é luz, ele é a palavra, ele é amor. Tá? Deus, ele corrige. Tá? Deus é correção. Ele mostra, ele invita o teu povo para que possa levar a verdade até as pessoas. É por isso que nós estamos aqui, meu irmão. Muito obrigado a você, que Deus te abençoa. Muito obrigado aí. Entra sempre aí, participe aí dos vídeos, tá? E se você mandar, se cada um que ouvir essa palavra mandar para uma pessoa, é uma corrente espiritual, é mais um elo na corrente que está sendo formado. E esse elo espiritual, irmão, ele nunca pode quebrar. Tá? É por isso que nós estamos aqui. Agradeço de coração. Tá? Os irmãos de Curitiba perguntaram de mim domingo, irmão José de Souza, obrigado por ter lembrado de mim aí, ter lembrado de mim. Deus te abençoa. Tá? Deus abençoe o irmão Francisco Mesquita também, de vez em quando pergunta da gente. Deus abençoe ele também. Tá? Às vezes tem outros pastores aí que não conhecem a gente também, né? Tá? Mas obrigado a vocês aí, gente, tá? Continua aí, participando aí, tá? Agradeço sempre de coração a Deus por esse trabalho que Ele nos levantou aqui nessa região aqui, tá? Quero cumprimentar a Dona Cida também, Dona Cida do Marcelo, um abraço. Deus abençoe a senhora também aí, o Neném, tá? Todos vocês aí, tá? Eu já quero entrar na palavra de Deus agora, sem demora. Muito obrigado a você aí que mandou um positivo. Que Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado aí, tá? Por estar aí, entrando aí. Deus te abençoa. Vai participando aí, vai mandando para as pessoas. Isso aí é uma corrente espiritual que isso nunca vai quebrar. Eu tenho certeza que se você tão somente ouvir a palavra de Deus, como ela é dita, com certeza você vai chegar lá na glória. Maurinda, Deus abençoe a senhora, viu, irmã Maurinda? Muito obrigado aí. Então eu tenho aqui a palavra de Deus já para poder falar aqui já nessa tarde, né? Tá? Esse dia 30 do 4, tá? Eu tenho Efésios 6, versículo 10 até o versículo 17, tá? Tem também São João 15, versículo 16. A gente vai ler a palavra de Deus aqui para poder falar um assunto sobre as escrituras que vão ser lidas aqui. Tá? Deus continua te abençoando aí, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero ler a palavra de Deus então. Tá? Efésios 6, versículo 10 ao 17. Para a gente poder falar aqui nessa tarde sobre a palavra do nosso Deus. Maurinda Oliveira está assistindo, Deus abençoa. Tá? Continua aí, gente, tá? Participe aí do vídeo. Obrigado aí. Deus abençoe o irmão Francisco. Muito obrigado aí, Deus abençoe, viu? E entre aí, gente, participe aí do vídeo, vai mandando para as pessoas, viu? E essa é a alegria, a satisfação do nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui. Com o melhor do meu coração. Hoje para mim foi meio corrido, né, mas consegui chegar em tempo ainda. Né? Estou aqui porque eu penso assim, você tem que deixar tudo pela palavra de Deus. Você pode ter a coisa mais importante para você fazer aqui nessa terra, mas lembre-se de uma coisa. Lá em São Mateus 6, versículo 33 está escrito: primeiro buscai o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas Deus ele acrescenta para nós. Então, se você põe a Deus em primeiro plano, tudo que você vai fazer é bem sucedido, tudo vai ser abençoado, tudo vai dar certo, porque você não deixa Deus em segundo plano. É isso que nós temos que fazer, Deus por Deus, sempre em primeiro plano em tudo que nós for fazer. Tá? Então, nada pode dar errado, tudo vai dar certo, tudo vai dar certinho, porque Deus ele se encarrega de fazer para nós. Hebreus 6, versículo 10 ao 17. Hebreus não, perdoa mesmo, Efésios. Efésios 6,
versículo 10 ao 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, abençoa, acrescente a bênção à leitura da Tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, para que isso possa chegar, Pai, no coração dos escolhidos, no coração daqueles, Pai, que têm fome da palavra do Senhor, no coração daqueles que são chamados pelo querer perfeito do Senhor nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não saia nenhum pensamento meu aqui, Pai, nessa tarde, que seja o Senhor falando a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que ela vai chegar no coração dos escolhidos do Senhor nosso Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço e as bênçãos sobre a Tua palavra, Pai. Amém. Irmãos, eu quero estudar um pouco sobre essa leitura, né, de Efésios 6, versículo 10 ao 17. Eu tomei até aqui um assunto, um tema sobre isso aqui. A escolha é de Deus e não do homem. A escolha é de Deus e não do homem. Então você vê aqui nessa leitura aí, Deus é Ele quem prepara os seus filhos nessa terra, os seus escolhidos. É Deus quem prepara. Por isso que eu disse, a escolha é de Deus e não do homem. Porque se você, meu irmão, minha irmã, se você nasce um obreiro, você nasceu um obreiro, você nasceu, a sua natureza Deus já te fez daquela maneira. Se você nasceu um evangelista, você já nasceu, aquilo já está em você, que foi Deus que te preparou, não foi o homem, foi Deus. Se você nasceu um pastor, foi Deus. Foi Deus que escolheu você, não foi o homem. Porque tem muita escolha que o homem faz, meu irmão, e aquilo não é certo. Tem muitas pessoas aí, meu irmão, muitas pessoas aí. É por isso que a palavra de Deus disse assim, ó. É por isso que eu quero estudar sobre isso aqui, falando sobre isso aqui, para que os irmãos, para que você possa entender. Lá no cabeçalho dessa leitura diz assim, ó, a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus, meu irmão? É a palavra dele. A armadura de Deus é a palavra. É a palavra de Deus que é a armadura. Jesus, ele mandou Satanás cair ali simplesmente com a palavra. Por quê? Porque Jesus, ele é a palavra. E o que é a armadura de Deus? Você tem que se revestir da armadura de Deus. Nós temos que se revestir da armadura de Deus.
Como que você pode se revestir da armadura de Deus? É entrando na presença de Deus, na palavra dele. Mas falar a palavra dele. Não é falando de Zé, de Manuel, de Geraldo. Não. Você tem que falar a palavra de Deus. Essa aqui é a armadura de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo falou aqui, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do teu poder. Como que você pode fortalecer no Senhor e no seu poder? Entrando na presença de Deus, andando de acordo com a palavra de Deus. Cumprindo os mandamentos de Deus. É dessa maneira, irmão, que nós vamos chegar lá. É só assim que nós podemos tomar a armadura de Deus, entrando na presença dele e obedecendo a palavra dele. Muitas vezes, meu irmão, um cristão ele passa por pedaços difíceis. Às vezes ele é criticado, é desprezado. Como Jesus foi o mais indigno entre os homens nessa terra. O povo olhava para ele e ninguém via uma beleza nele, ninguém via. Mas aqueles discípulos viam, irmão. Aqueles discípulos sabiam que ali estava Deus. Os olhos espirituais viram que ali era Deus que estava. Mas você vê que lá em Isaías 53 está escrito lá: e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Mas ali estava Deus. Então se você toma essa armadura, meu irmão, a mente de Jesus Cristo ela está em você. Já não é mais você vivendo a sua vida, mas Cristo vivendo em você. O versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, tá cheio de ciladas do diabo para todo lado aí, ó. É por isso que você tem que vigiar, irmão. Tem que vigiar, nós temos que vigiar e tá no Espírito. Porque se você não estiver no Espírito, irmão, você não chega lá. Porque o mundo hoje, meu irmão, infelizmente, hoje o mundo virou uma confusão religiosa só. Isso eu não estou dizendo lá fora, não. Eu estou falando dentro da mensagem. Você está vendo que dentro dessa mensagem, poucos pastores combinam um com os outros. Virou simplesmente isso. Então o que vai acontecer, meu irmão? Aqueles que vão procurando Deus vão acabando ficando sozinhos. O próprio profeta, irmão, o próprio irmão Brana, falaram para ele, irmão Bill, se o senhor continuar pregando desse jeito, o senhor vai ficar sozinho. Ele falou, não tem importância, mas tem um que não vai me deixar, que é Deus. O Espírito Santo não vai me deixar. É por isso que eu falei, a escolha é de Deus e não do homem. Então quando Deus te escolhe, meu irmão, descansa nele, se despreocupe. Eu não tenho que preocupar, não, meu irmão. Eu estou fazendo esse trabalho aqui, eu não me preocupo, não. Se Pedro gostou, tá? Se Lucas gostou. Se Geraldo gostou. Se Sebastião gostou. Se você não gostou, não tem problema. Deus estando aprovando esse trabalho, para mim é o que importa para mim. Eu quero fazer o que ele mandou eu fazer aqui na região, é isso. Eu quero ministrar, levar a palavra de Deus para as pessoas. Tá? Eu não sei falar muito bem, eu não sou um locutor de rádio, eu não sei ler muito bem, mas eu creio que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui, tá? Então é isso, irmão, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Por quê, irmão? Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. O que é os principados, meu irmão? São os PHDs aí, que tá cheio de PHDs aí, ó. Irmão, eu tô aqui para levar a palavra de Deus até você. Não tô aqui para criticar ninguém. Eu quero que você entenda, tá? Que você tem que tomar toda a armadura de Deus, é você entrar na presença de Deus, é você se converter, aceitar Jesus no seu coração e deixar essa vida que você está levando aí no mundo,
Talvez você está levando uma vida na bebida. Talvez você está levando uma vida na ostentação do mundo aí. Talvez você está levando... Deus queira me perdoar, não estou aqui julgando a vida de ninguém. Às vezes você tá levando até uma vida de querer até roubar as coisas dos outros. Às vezes você está cobiçando a mulher do teu próximo. Às vezes você está cobiçando a namorada do teu amigo. Deixa de tudo isso, irmão. Deixa Deus entrar no teu coração. Às vezes você está cobiçando o esposo da tua amiga, tá? Às vezes o marido da sua amiga está cobiçando você, que é mulher de outro. Gente, deixa Deus entrar no teu coração. Deixa Deus entrar dentro de você. Se converta, larga isso. Porque é o único lugar que nós vamos escapar do que tá, da destruição que está vindo aqui, meu irmão, é chegando lá na glória. Tá? É por isso que nós temos que lutar contra os principados. O que é os principados? As potestades, meu irmão. Os principados contra as potestades. Contra os príncipes das trevas desse século. O que é os príncipes das trevas desse século, meu irmão? Aí tá cheio de homens aí que diz que é o cristão temente a Deus, meu irmão, para tomar o seu dinheiro. Será que existe aquele amor? Será que se Paulo, Pedro, irmão Brana, será que o profeta Elias, será que se o profeta Elias descesse na terra hoje aqui, meu irmão, ele ia achar bom o que está vendo em cima dessa terra hoje? Irmão, se Jesus descer aqui na terra hoje, a pessoa mata ele. O povo mata ele. Você está entendendo? Porque hoje, infelizmente, está difícil hoje. O cristão, meu irmão, ele vai acabar combinando ficando sozinho. Ele vai procurar ficando sozinho, vai acabar ficando só. Porque hoje, infelizmente, está uma confusão triste no meio de tudo isso. Mas se Deus te escolheu, meu irmão, você vai permanecer até o fim. É por isso que nós estamos aqui. Tá? Porque sabendo que a escolha é de Deus e não do homem, então eu creio assim, se ele me escolheu, ele escolheu eu, ele escolheu outros irmãos aí, escolheu os pastores de São Paulo, né? Então, se aquela escolha foi de Deus, irmão, se aquela escolha foi Deus que pôs, aquilo ali não vai cair. Aquilo ali vai permanecer, mas se não foi Deus que escolheu, com certeza vai desmoronar. Tá? Vai desmoronar. Porque hoje o inimigo hoje não está brincando, não. Tá? O inimigo hoje ele está tentando tragar quem mais ele possa tragar. É por isso que nós temos que lutar contra tudo isso, revestindo da armadura de Deus. Porque a escolha é dele. E se ele te escolheu, meu irmão, minha irmã, se foi Deus que te escolheu, com toda a certeza do mundo, você não vai ser derrotado. O que é de Deus permanece, o que é de Deus não cai. Quero mandar um abraço para o Marcelo Bugarelli ali também. Um abraço, Marcelo. Deus te abençoe. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Carne e sangue, se você se converteu, você aceitou Jesus, então o poder daquela carne já... né, foi sepultado ali. Então você vive sempre em novidade de espírito, porque é Cristo que está revestido em você. Tá? Então por isso que nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, o que é as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais? É porque tem homens, irmão, que estão no lugar errado. Às vezes um homem ele é levantado pelo homem, ele está num lugar onde não é da vontade de Deus. Por isso que está falando aqui, ó, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é as hostes espirituais da maldade, meu irmão? É a confusão que está aí. É a confusão que está em meio de tudo isso aí. Tá? É por isso que você tem que... Quando, meu irmão, um cristão, um verdadeiro eleito de Deus, uma verdadeira águia de Deus, você pode ter certeza, irmão, uma escolhida de Deus, ela pode estar servindo a Deus, seja onde ela estiver. Você pode estar até onde você quiser, que você esteja buscando Deus. Mas se aquele local ali, onde estiver sendo ministrado a palavra de Deus, não estiver de acordo com Deus,
O verdadeiro escolhido de Deus vai sair de lá. Deus, ele vai tirar de lá. Ele vai te tirar de lá. Você pode ter certeza, tá? Deus, quando Deus chama, é Deus quem faz, tá? E é Deus quem guia o teu povo nessa terra. Tá? É por isso que nós temos a escolha de Deus e não do homem. Tá? Essa escolha é a escolha de Deus e não do homem. Porque quando Deus ele escolhe, ele vai permanecer até o fim. Isso aí aconteceu com Noé, aconteceu com Abraão, aconteceu com Josué, aconteceu com Moisés, aconteceu com o profeta Elias, que desafiou 450 profetas de Baal lá, tá? Todos eles foram mais do que vencedor. Foi a tanto que o profeta Josué parou até a própria natureza. Então você vê como Deus ele é com os seus. O que Davi fez? O que Davi fez? Pôs um exército inteiro em fugido, irmão. Derrubou o gigante filisteu. Mas quem era Davi? Era Deus que estava em Davi. Então se você obedece à palavra de Deus, você tem assim diz o Senhor, irmão. Tá? Mas você tem que revestir da palavra de Deus. Aceitar. Enquanto Ele está te chamando hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Tá? É por isso que eu estou aqui. Avisando você. Te levando até você essa verdade. Tá? Porque eu posso não estar aqui amanhã depois. Mas esta palavra ela não vai parar. Essa palavra ela vai continuar seguindo. É por isso que nós estamos aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Vestidos os vossos lombos com a verdade. Com a verdade. Tá? E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então é isso, irmão, a palavra de Deus. E se você tem Deus, Satanás ele não tem um pingo de poder sobre você, sobre ninguém, meu irmão. Não tem. Tá? Ele não tem poder. Agora veja bem. Você vê aqui, ó. Ainda voltando aqui. Em São João 15. São João 15. No São João 15, 16. Aqui, ó o que Jesus disse aqui, ó. São João 15, versículo 16. Vê se não é isso. A escolha é de Deus e não do homem. Vê. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então você vê, Jesus disse, mas eu vos escolhi a vós. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. E o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então você vê que foi Jesus que chamou. Não é o homem que chamou, é Jesus. Então quando levanta, irmão, um obreiro, um pastor em algum lugar, você pensa que não tem pastores que se levantou sem auxílio de outro? Porque quando às vezes acontece uma consagração de um pastor consagrar o outro, muitos estão na aprovação de Deus, meu irmão, e muitos talvez não está. Tá? Então é por isso que talvez vira tudo coisa desse tipo assim, ó. Tá? Mas os escolhidos vão permanecer. Tá? Porque foi Jesus, foi Deus quem preparou teus filhos. E se você é levantado, meu irmão, em algum lugar, Deus ele levanta um filho ali, pode se descansar naquilo, porque aquela pessoa ele vai estar sempre sendo guiado por Deus. Vai ser sempre Deus que vai estar falando através da boca dele. Como Deus tem irmãs aí também, irmãs aí que evangelizam as outras irmãs aí, ó, tá? Então é desta maneira que Deus trabalha. E a escolha é dele e não do homem. Tá? É por isso que nós estamos aqui, tá? Eu estou nesse trabalho, meu irmão,
praticamente já há 20 anos, evangelizando as pessoas. Esse trabalho foi Deus que me deu. Uma vez me consagraram lá no Tocantins, auxiliar de pastores. Pastor. Auxiliar de pastor lá em Tocantins, Silvanópolis. Me consagraram auxiliar do pastor Eurípides Natal. Aí ele teve um problema lá de um AVC e perdeu a voz. E depois daquele tempo para cá eu nunca mais parei com a palavra de Deus. Então, se eu hoje me considero abaixo de Deus, um dos mais indignos que existe nessa terra, um dos evangelistas mais fracos, dos obreiros mais fracos que tem nessa terra, mas eu agradeço a Deus por Deus ter me empunhado, né, nesse caminho, porque pelo menos estou sendo útil para alguma coisa para a palavra de Deus. Eu me considero um evangelista feito por Deus e não pelo homem. Tá? E dessa maneira, como Deus também tem muitos pastores aí, tá? Muitos pastores da palavra dele, né, que verdadeiramente são pastores de Deus. Assim como tem um pastor verdadeiro, tem o falso. Evangelista e obreiro também são tudo da mesma forma. Tem o verdadeiro e tem o falso. Tá? Então os que é de Deus, que são verdadeiros, vai resplandecer. Tá? É por isso que nós estamos fazendo esse trabalho aqui, é por causa disso. Tá? Então, meu irmão, eu quero ler alguma coisa aqui da palavra de Deus, né? Quero falar assim um pouquinho aqui sobre João Batista. João Batista, ele era filho de um como é que fala, meu Deus, me perdoa, me deu um branco, filho de Zacarias, que era um sacerdote, tá? Só que o profeta Zacarias, pai de João, ele era um sacerdote, tá? E ele estava no meio daquele povo, tudo aquilo ali. Só que João Batista já nasceu tão preparado que João Batista foi levado para o deserto. A gente sabe que com a primeira ressurreição que Jesus fez, Jesus nem era nascido ainda. Se você for lá, ler lá na palavra de Deus lá, você vai ver lá, ó, né? Na palavra de Deus lá em São Lucas 1, versículo 36 até o 39, nem vou ler porque não vai dar tempo, mas você vai ler lá em Lucas 1, tá? Versículo 36 até o 39, onde vai falar ali, quando Maria foi encontrar a prima dela, Isabel, que era mãe de João. Isabel era estéril. Tá? E quando Maria saudou Isabel, pulou dentro do ventre de Maria. O ventre de Maria era morto, ela era estéril. Então quando Maria cumprimentou Isabel, a criancinha pulou no ventre dela. Então aquele ali foi o primeiro encontro, meu irmão, de duas luzes. João Batista com Jesus. Os dois nem eram nascidos ainda, por isso que eu falo, quando a escolha é de Deus, não do homem. Você vê que João Batista era filho de um sacerdote, né? E João Batista, quando ele pegou 12 anos, ele foi para o deserto. Deus levou ele para o deserto. E esse deserto que Deus está fazendo, está escolhendo seus pastores, os seus obreiros, os seus filhos nessa terra, porque você vai ficar num deserto também sozinho, como ficou João Batista. João Batista foi para o deserto sozinho, foi levado por Deus pelo Espírito. A primeira ressurreição que houve, porque o ventre de Isabel era estéril. E quando Maria cumprimentou Isabel, a criança pulou no ventre dela. Aquilo ali foi o primeiro encontro de Jesus com João. E mais tarde, quando João batizou Jesus no Rio Jordão, João era aquela candeia que iluminava no deserto. É aquele anjo que preparou diante da face de Jesus, preparando aquele povo. Então ali foi o primeiro encontro daquelas duas luzes ali. Tá? Quando Maria saudou Isabel, a criança pulou no ventre dela. Tá? Aquilo ali foi a primeira ressurreição que houve. Se você for ler, você vai ver lá nas escrituras que é isso. E João Batista foi levado para o deserto, para depois, mais tarde, preparar o povo, o caminho, para que Jesus viesse e ele apresentasse Jesus para aquele povo. Então isso aí, meu irmão, é uma preparação de Deus. Tá?
Isso aí é a preparação de Deus, por isso que a escolha é de Deus e não do homem. É por isso que eu estou falando sobre esse assunto hoje, aqui nessa tarde. A escolha é de Deus e não do homem. Porque quando Deus te escolhe, meu irmão, ninguém te tira do caminho. Ninguém te derruba. E Deus vai te orientar em tudo aquilo que você precisa fazer. Deus ele vai te orientar. E nada pode dar errado, porque Deus é bênção, Deus ele é poder, Deus ele nunca erra. Nós, seres humanos, erramos, somos infiéis, nascemos em pecado, viemos ao mundo falando mentira, tá? Mas se você deixar Deus entrar na tua vida, se entregar completamente a Deus, então você deixa de viver em você, mas é Cristo que vive em você. E João Batista foi para o deserto. Deus levou ele para o deserto. João Batista não tinha nada a ver com aquelas denominações, nada com aquele sistema religioso daquele tempo, nunca. João Batista só falava: agora o machado está posto à raiz, produz fruto digno de arrependimento. E quando aquele povo questionava João Batista, o principal João Batista falava: se você não quer, não tem importância, porque Deus ele é capaz dessas pedras aí levantar, suscitar filhos a Abraão. Então quando Deus faz a escolha, irmão, é isso. Não importa onde você esteja, não importa se um gosta, outro não gosta, se fulano gosta, se crano gosta, se outro não gosta, não importa. Importante, meu irmão, que nós estamos aqui fazendo um trabalho para o reino de Deus. Cumprimentar minha irmã Rosa ali no Naí, Minas Gerais. Um abraço, minha irmã. Deus abençoe você, Fábio Júnior, toda a tua família aí. Deus abençoe vocês. Prima irmã Dinar, irmão Valdomiro, Deus abençoe você. Prima Naide, tia Cida, Isa, Panca, Deus abençoe todos vocês. Avone, né? Tio Jorge de Penápolis também, tia Cida de Urupês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os pastores aí, irmã Dinar. Agora você veja bem, meu irmão, o irmão Brana pegou essa mensagem aqui, demonologia e estado religioso. Veja aqui, ó, que o irmão Brana falou. Isso aqui foi um homem que pregou isso aqui, um homem que era usado por Deus. O irmão Brana, ele foi um profeta de Deus nessa terra. O Espírito Santo usando ele na unção de Deus da palavra. Olha o que o irmão Brana falava aqui, nesses parágrafos aqui, ó. Demonologia e estado religioso, parágrafos 79. Veja o que o irmão Brana fala aqui, ó. Agora temos uma coisa profunda se aproximando aqui. E espero que não seja profundo demais. Agora, em 1 Samuel 28, quero ler a escritura aqui. Neste momento, quero que ouçam atentamente e quero trazer. Ele disse assim, ó, demônios, mostrar-lhes como que trabalham bem na igreja. E como que Satanás tem um falso para cada autêntico que existe. Isso aqui foi o irmão Brando que falou, meu irmão. Se você não crê, questione Deus. Porque isso aqui ele tirou das escrituras. Satanás tem um falso para cada autêntico que existe. Agora podem ver, de acordo com a Bíblia, que demônios entram no meio de cristão e eles imitam. O apóstolo Paulo diz, irmão, que os demônios se transformam em anjos de luzes. O que é isso? É os principados, meu irmão. É os principados. As hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Eles se transformam em anjos de luz, meu irmão, para poder fazer a cabeça das pessoas, para que as pessoas se afastem da palavra de Deus. É isso que o inimigo está fazendo. Mas quando a escolha é de Deus, meu irmão, os escolhidos não vão ouvir isso. Eles vão seguir a verdade. Jesus disse lá em São João: as minhas ovelhas ouvem minha voz, mas de maneira nenhuma vão seguir os estranhos. Parágrafo 90. Entre muitas pessoas encontramos onde emoções e assim por diante. Ali tornaram-se mexericos e calúnias
e todos os tipos de coisas ímpias. Irmãos, isso é ácido sulfúrico na igreja. É poder demoníaco. Espírito de homens e de mulheres que entram no meio uns dos outros e tentam passar a dizer: isto não é correto. Tá vendo, irmão? Isso não é correto, é um falar do outro. Deus detesta a discórdia, meu irmão. E tentam passar a dizer: isto não é correto, isto não é correto, e aquilo não é correto. Se você buscar a origem disso, é quase sempre a própria pessoa fazendo o alvoroço que não está correta. Amém? Ele disse. Deus detesta a discórdia entre irmãos. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, permaneça ao lado dele, enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus, fazendo essas coisas, vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos. Então você pode ter todas as emoções que desejar. E todos crerão nisso. Jesus disse, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada mais serve, a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você é apenas o sal e nada mais, não serve. Porém, se tiver sabor nele, seja salgado, o mundo estará sedento. Torne-se salgado, eles ficarão sedentos. Olha que coisa, está vendo, meu irmão? Então é a palavra de Deus, é a couraça de Deus, revestido no poder de Deus, meu irmão, porque Deus te escolheu e você está revestido dele, e aonde você passar, você vai deixar pegada nas areias do tempo. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, meu irmão, está ficando pegadas nas areias do tempo. Por que vai ficar? Porque amanhã depois Deus me recolhe, mas esta palavra isso aqui vai dar fruto em algum lugar. Em algum lugar isso aqui vai dar fruto. E quando João Batista voltou do deserto, meu irmão, cheio do Espírito Santo, ele foi jogado fora daquelas denominações. Ninguém aceitava ele, porque aquelas denominações não podiam entender a língua de João. E é isso que acontece hoje, meu irmão. Os que são espiritual, Deus está recolhendo, está trazendo para uma separação total do pecado com a incredulidade. Deus está te tirando do pecado e da incredulidade, trazendo para a sua preciosa luz. É isso que Deus está fazendo. E ainda seguindo aqui, ó. Espíritos sedutores, parágrafo 92. Espíritos sedutores indo adiante, demônios disfarçados. Olhe, estamos no último dia, estamos no fim do tempo. O mundo está quase... olha como o Mombrana falou, meu irmão. O Mombrana, Deus recolheu ele em 1965. Olha quando o Mombrana falou isso aqui, ó. Espíritos sedutores indo adiante, demônios disfarçados. Olha, estamos no último dia, estamos no fim do tempo. O mundo está quase a ponto de atingir seu ponto culminante, como um furúnculo inflamado em algum lugar, que vai explodir um dia desses. E o carnegão saltará para fora dele. Tornou-se imundo, não há pomada que possa curá-lo. Rejeitaram o soro, rejeitaram o tratamento. Você toma um furúnculo, crescendo aí, e se você não tomar penicilina ou algo para eliminá-lo, ou alguma outra coisa, ele simplesmente continuará crescendo até arrebentar. Até arrebentar.
É isso que o mundo tem feito. Começou há não muito tempo atrás, em decadência, saíram com enormes ideias, falsos espíritos, entram e começaram a dizer, as pessoas isto, aquilo e aquilo mais. Nós nos dispersamos em 900 e tantas diferentes denominações. Isso aí foi no tempo do irmão Brano, meu irmão. Imagina hoje. Cada uma com um ponto de vista diferente, irmão. Dizem, nós cremos nisto, ponto final. Só cremos nisto. Não pode deixar o Espírito Santo entrar. Não pode ter a preferência de passagem. Deus tinha um grupo de pessoas que podia gritar. Logo todos tiveram que gritar. Tinham alguns que podiam falar em línguas. Logo todos tiveram que falar em línguas. Ficaram todos desse modo até que se tornou o quê? Absolutamente contaminado com espíritos sedutores. Pessoas sedutoras para fazerem todas as emoções quando absolutamente não há Deus nisso. Então sai e vive qualquer tipo de vida que desejam viver. Então acham isso de cristão? Ou chamam isso de cristão? Ó, irmão, é bom a gente ter muito cuidado, porque Deus está preparando o teu povo. E você, meu irmão, veja muito bem aonde você está, se você está de acordo com Deus, onde você está. Se você sente no teu coração que Deus está te abençoando ali, fica onde você está. Se o pastor seu está pregando corretamente, irmão, as ações que ele está fazendo é de Deus, fique com ele. Tá? Mas se você é uma pessoa espiritual e ali não tiver Deus ali, Deus vai te tirar dali, meu. É isso que Deus está fazendo, não importa onde você esteja, meu. Tá? É por isso que eu falo, quando Deus ele escolhe, ele traz seus filhos. Tá? A escolha é dele, não do homem. Então cada um, Deus vai levar o teu povo, cada um no seu caminho correto, para que aquela engrenagem, aquela corrente, meu irmão, aquele elo nunca vai quebrar. Tá? Porque ali a palavra de Deus diz ali em São Mateus que quando você está ligado aqui na terra, quando você aceita Jesus aqui na terra, se você, o que ligar na terra será ligado no céu. Mas se você desligar aqui na terra, meu irmão, você vai ser desligado lá no céu também. Então é um elo, meu irmão, é uma corrente. Aquilo não tem como quebrar. Tá? O que estiver ligado na terra será ligado no céu. Mas se você desligar aqui na terra, você será desligado lá no céu. Porque se você quer saber, o céu começa em você. O céu começa dentro de você, meu irmão. E se você traz o céu dentro de você, você obviamente vai chegar lá no céu. Tá? Então quem vai fazer o céu na sua vida é você mesmo. Porque Deus deixou cada homem, cada pessoa, cada ser humano aqui nessa terra com livre-arbítrio. Tá? O irmão Brano sempre falava, existe um provérbio, pro lado que a árvore pender é o lado que ela vai cair. E o nosso corpo ele é uma árvore. Se você pender para o lado de Deus, obviamente você vai chegar na glória. Mas se você pender para o lado do inimigo, meu irmão, você obviamente vai para a profundeza. Tem outro parágrafo, Deus dessa era maligna. O irmão Brano pregou essa mensagem em 1965. O parágrafo 86, o Deus dessa era maligna. Veja bem aqui, ó. E o mundo hoje está dedicando a si mesmo ao conhecimento que veio através de Satanás. Quando que eu estou falando do mundo, irmão, é gente, são pessoas. E o mundo hoje está dedicando a si mesmo ao conhecimento que veio através de Satanás. E o dia do homem é glorificado, não pela palavra de Deus, mas através do conhecimento que eles têm. Os principados das trevas, as potestades, as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. O dia do homem é glorificado não pela palavra de Deus, mas através do conhecimento que eles têm. Vê? Agora pense, deixe aquilo entrar. E quando você tocar de novo esta fita, esta parte aqui,
pare por algum tempo e pense. Suas obras são exaltadas acima da palavra de Deus. As obras manifestadas, a sabedoria de Satanás, a qual ele deu a Eva no princípio. Agora, ouçam, não percam isto. Sabedoria de Satanás é exaltada no trono de adoração no homem, acima da vindicada palavra de Deus para a hora. Nossas igrejas provam isto através de seus seminários, escolas de ensinamentos, que aprendem mais do que a palavra de Deus. Sabe, a respeito disso, eles pensam ali, doutor fulano de tal, professor fulano, e o mestre ciclano tem exaltados os seus próprios conhecimentos, assim chamados de Satanás. A verdade acima da promessa vindicada de Deus, esclarecida bem diante deles. E os homens caem nisto, veem as suas realizações científicas, tentando provar que a palavra de Deus é errada. Pense somente nisso. Ele, isto é, a teologia do homem, explica a palavra de Deus para as pessoas e faz sem efeito. Outra vez, como ele a teve na era denominacional. Quando Jesus apareceu na terra, Jesus disse: vós hipócritas, através de vossa tradição, a interpretação deles, tendes tomado a palavra de Deus e a tornado sem efeito para as pessoas. E esta é a mesma coisa que eles têm feito hoje. Isto não tem efeito, observe. Eles, as pessoas, o exaltam acima de tudo que o chamam Deus. Eles exaltam acima de tudo que é chamado Deus. Não diz em 2 aos Tessalonicenses que eles ficariam assim? E é a autoridade da igreja denominacional e o povo crente mais na denominação do que eles creem em Deus. E Deus é a palavra. Eles creem em seus credos denominacionais acima da palavra, o qual exalta acima de tudo que é chamado Deus. E há somente um Deus, e este é a palavra. Tudo que é chamado Deus, então ele, como Deus, assenta-se na igreja de Deus, provando que ele é Deus. Porque ele tem pessoas que ele adoram. Deus é a palavra. Ele exalta a si mesmo acima de tudo que é chamado Deus. E há somente um Deus. E este Deus é a palavra, vem? E tudo é chamado Deus. É o Deus desta era. E Deus tem Deus desta era o tem exaltado acima da verdade, a vindicada palavra de Deus. E isto está em São João 1, bem? Acima de tudo que é chamado Deus. Então ele, como Deus, está sentado no templo de Deus com autoridade, veja. E ele é louvado por isto. Que as pessoas, Deus, vejam para que as pessoas, Deus, vejam este engano. Ele é louvado por si e solenemente crido pelo povo desta era maligna. Agora, vê você, o Deus e os seus servos desta era maligna. Vê? Aqui já encerrando aqui, meu irmão. Já encerrando. Tá. Parágrafo 103. Isso não faz nenhuma diferença se você é batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Que diferença isto faz? Isto
fez tanta diferença até ao ponto em que Paulo ordenou ao grupo de batista que eles tinham que ser rebatizados no nome de Jesus Cristo, antes que o Espírito Santo viesse sobre eles. E fez também com que aquele apóstolo gritasse e dissesse: se um anjo viesse do céu e pregasse qualquer outra coisa que fosse anátema, certamente isto faça a diferença. Olha que coisa, né? Já encerrando aqui, irmão, você viu? O apóstolo Paulo falou em Gálatas 1:8, ainda que um anjo descesse do céu, pregasse um evangelho que não fosse de acordo com as escrituras, irmão, fosse anátema. O que é anátema? Anátema é uma coisa que não é de Deus, é uma maldição. O anátema é uma maldição, é uma mentira, é uma coisa que não é de Deus. O anátema é isso. É por isso que a escolha é de Deus e não do homem, porque está cheio de confusão por todos lados aí, meu irmão. Só que os eleitos de Deus é como aquela águiazinha que foi aquele ovo de águia que foi chocado embaixo daquela galinha. Ela não entendia o linguajar daqueles pintainhos nem daquela galinha, mas um dia ela ouviu a voz da mãe águia lá em cima, que gritou rouco. E desse jeito fez o Espírito Santo comigo quando me chamou, e fez com você também, que é um escolhido de Deus também. Se Ele te chamou, meu irmão, descanse, porque você também vai produzir os frutos que Deus mandou você produzir, que é digno de você entrar lá na glória. Já encerrando aqui, meu irmão. O caminho de Deus feito para nós, já encerrando aqui. Parágrafo 21. Parágrafo 21. Existem dois caminhos que o homem pode tomar, e é seu caminho ou o caminho de Deus. E é o caminho certo ou o caminho errado. E seu caminho é sempre o caminho errado. E o caminho de Deus é o caminho certo. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus. Você fala, o homem tem que deixar Deus guiar ele. O homem tem que deixar Deus guiar ele. Porque há muitos caminhos para o homem, parece um caminho da verdade, mas é o caminho da morte. Você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus. Porque se o homem falar, eu mesmo estou tomando o meu caminho, eu mesmo estou seguindo o meu caminho, então você está deixando Deus. Jesus falava, eu não faço nada até que o Pai me manda fazer. Jesus sempre dizia para aqueles discípulos, aquelas pessoas que chegavam nele para ser curado, eu não faço nada até que o Pai me mostre. Porque Jesus era homem, mas ele era Deus. Ele não podia fazer nada até que ele mesmo autorizasse que ele fizesse. Então, se você é guiado por Deus, meu irmão, você faz aquilo que Deus está te mandando fazer. Ao mesmo tempo, então, você tem que sair do seu próprio caminho para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Isto é certo. Deus provê um caminho. Por que Davi não caiu diante daquele gigante filisteu? Por que o profeta Josué parou a natureza? Por que Moisés abriu o mar vermelho, irmão? Porque Deus, Jesus, estava neles. Por que eu digo para você, aceita Jesus agora? Enquanto ele bate na porta do teu coração. Porque a escolha é dele. E se você é um escolhido, você, meu irmão, minha irmã, vai ouvir a palavra de Deus nessa tarde. É por isso que eu estou levando até você a verdade, para que você possa conhecer, tá? O dia que você partir desse mundo, você terá um reino lá na glória te esperando. Se você tem 100 anos de idade aqui, o teu rosto está todo enrugado, tá? Muitas vezes, os jovens de hoje até caçoam de uma pessoa idosa. Olha lá, vai todo enrugado, feio. Mas você era um jovem bonito um dia. E você pode ter 100 anos hoje. Se você for para a glória, você vai chegar lá, você tem 18 anos. Lá você é jovem.
Tá? Deus, ele provê o caminho, irmão. O homem sempre quis fazer seu próprio caminho. No jardim do Éden, Deus fez um homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Deus o fez perfeito, porém o homem quis seu próprio caminho. O homem quis o seu próprio caminho, irmão. Não foi Adão lá, o primeiro homem que fez isso? Desobedeceu a palavra de Deus? Foi ouvir a voz da mulher dele, em vez de ouvir a voz de Deus? É por isso que você tem que, meu irmão, ouçam a voz de Deus. Ouça a palavra de Deus. O homem quis seu próprio caminho. Ele quis se intrometer. Ele queria descobrir. Então, tão logo que ele caiu. Nós estudamos isto esta semana, nos estudos das Escrituras. Ele fez para si mesmo uma religião, irmão. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma. Mas ele descobriu que a sua religião, sua cobertura, nada daria certo. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho. Mas Deus tinha um caminho. Então, Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si, ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. É por isso, irmão, que nós temos que ter cuidado na palavra de Deus. Eu estou aqui, irmão, aqui nessa região aqui, fazendo esse trabalho. Não pense em você que eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada. Mas eu garanto para você que com toda a minha fraqueza sou um porta-voz de Deus. E se você tão somente ouvir esta palavra, meu irmão, esta live que eu acabei de fazer aqui, e você obedecer isso, eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai, meu irmão, minha irmã, que Deus vai tocar no teu coração. Tá? Muito obrigado, irmã Aurinda. Deus abençoe a senhora que entrou aí. Tá? Muito obrigado. Tá? A senhora está assistindo. Deus que abençoe a senhora. Muito obrigado aí. E os outros também que entraram aí, que Deus abençoe a todos vocês. Meu tempo já acabou. Eu tinha mais coisa aqui, mas não deu tempo. Mas tá bom, eu agradeço de coração a você, meu irmão, minha irmã que ficou aí até agora comigo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos da mensagem, os irmãos que estão nas denominações, os pastores e todos aqueles que buscam Deus, meu irmão, não importa onde seja. Seja na igreja católica, seja numa denominação, seja em qual lugar que for que você estiver buscando Deus, Deus te abençoe. Meu sobrinho Adriano, um abraço. Luzia da Boa Vista, Deus te abençoe também. Tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, por estas horas sagradas. Peço ao Senhor que continue abençoando, Pai, aos amigos aí do YouTube, do Facebook, as pessoas aí que entraram aí. Roberto aí também de Anápolis, um abraço, Roberto. Deus abençoe vocês, todo mundo aí. Pai, essa pessoa que está lutando contra uma enfermidade, ajude ela, Pai, que ela possa ser libertada. Essa pessoa que está precisando de uma ajuda, Pai, não sei qual é o problema dele, mas o Senhor conhece a cada vida nessa terra, Pai. Peço ao Senhor que me ajude, Pai, nesse trabalho aqui. E se tiver alguma das pessoas que necessitar de uma ajuda espiritual, pode me procurar aqui, na Rua Santo do Monte, 366, Jardim Esplanada, Mandaguari, norte do Paraná, próximo de Maringá. Se alguém necessitar, pode me procurar. Meu nome é Hermínio José de Oliveira. Eu estou aqui para poder te ajudar, meu irmão, minha irmã. Assim como Deus usou um homem, o filho dele aqui nessa terra, para que me desse esse passaporte, do qual eu adquiri, para que o dia que der o arrebatamento eu vou subir para a glória. A passagem já está comprada, irmão. Só está faltando pegar o voo.
E isso aí está próximo a acontecer. Eu também tenho um passaporte para você. Se você tão somente desejar, me procure aqui. Na Rua Santo do Monte, 366, Jardim Esplanada, Mandaguari, norte do Paraná. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que ficaram aí. E você que precisa de uma cura, Deus te abençoe. Você que precisa de um emprego, você que necessita de alguma coisa na tua vida, que Deus possa acrescentar o melhor para você. Se você tão somente crer de todo o teu coração. Muito obrigado e Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que ficou aí até agora comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus faça resplandecer o meu, o teu rosto e dê a paz no coração de cada um e de cada uma aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.